Que coisa inocente seus pais esconderam de você que veio à tona 20 anos depois. Que eu tinha uma irmã gêmea. Crescendo como filha única, eu sempre senti um vazio inexplicável. Como se algo fundamental estivesse faltando. Eu tinha momentos em que me virava para compartilhar um pensamento com alguém que não estava lá. Às vezes, acordava chorando de sonhos que não conseguia lembrar. Minha mãe me encontrava conversando sozinha no espelho, tendo conversas completas como se alguém estivesse respondendo. Quando eu mencionava esses sentimentos aos meus pais, eles trocavam aqueles olhares preocupados, e então meu pai rapidamente sugeria um sorvete ou um filme, qualquer coisa para mudar de assunto. Nossa casa tinha pequenas esquisitices que eu nunca questionei. No meu quarto, tudo vinha em pares. Duas pinturas idênticas de borboletas, duas prateleiras iguais com arranjos simétricos de brinquedos, duas mesinhas de cabeceira com abajures idênticos. Quando perguntei à minha mãe sobre essa escolha de design, ela sorria com tristeza e dizia: "O equilíbrio é importante no design, querida. Algumas coisas simplesmente devem ficar juntas." Meu aniversário sempre parecia estranhamente cerimonial. Minha mãe assava exatamente 2 unidades de tudo, 2 bolos idênticos, mesmo que nunca precisássemos de tanto. Meu pai tirava 2 fotos idênticas de mim soprando as velas. Quando perguntei por que precisávamos de tantas fotos duplicadas, ele resmungava algo sobre cópias de segurança e se afastava. Meu 8º aniversário foi o mais estranho. Depois que apaguei as velas, meu pai de repente começou a chorar. Ele nunca chorava, nem mesmo quando a mãe dele morreu. Minha mãe o tirou rapidamente da sala e através da porta, ouvia sussurrando: "Eu sei que é difícil, mas também é o dia da Elizabeth." Quando perguntei quem era Elizabeth, os dois congelaram. Minha mãe se recuperou primeiro. Ninguém, querida. Apenas uma velha amiga com quem perdemos o contato. Mas os rostos deles contavam uma história diferente. À medida que fui crescendo, notei que minha mãe sempre comprava roupas em pares e depois devolvia uma de cada. Ela passava horas em lojas de bebê, apenas tocando em vestidos minúsculos, e depois saía sem comprar nada. Meu pai às vezes chamava 2 nomes ao me chamar para o jantar, e então se corrigia rapidamente. Aos 30 anos, precisei dos meus registros médicos da infância para um procedimento. A funcionária do hospital puxou minha ficha, confusa. "Tenho você registrada como bebê menina Williams B." Perguntei sobre a designação B, e ela olhou para a tela. "É para distinguir você da bebê menina Williams A. Gêmeas, certo?" Meu mundo desmoronou naquele escritório de hospital com luz fluorescente. Naquela noite, dirigi até a casa dos meus pais sem avisar, com os registros médicos na mão. Eles souberam no momento em que viram meu rosto. Minha mãe desabou em uma cadeira enquanto meu pai ficou mortalmente pálido. O nome dela era Elizabeth. Minha mãe finalmente sussurrou: "Ela era 7 minutos mais velha que você." A verdade jorrou, como uma represa se rompendo. Minha irmã gêmea havia morrido de síndrome da morte súbita do lactente, quando tínhamos 3 meses de idade. Eles a encontraram sem resposta uma manhã, enquanto eu dormia pacificamente ao lado dela. O psicólogo pediátrico os alertou sobre a síndrome do luto gemelar, que até mesmo bebês podem desenvolver um trauma de apego severo pela perda de seu gêmeo. Ele os aconselhou a remover todos os vestígios da existência de Elizabeth, até que eu tivesse idade suficiente para processar a perda. "Mas não conseguimos suportar a ideia de apagá-la completamente", disse meu pai, com a voz embargada. "Então, nós a mantivemos viva de maneiras que você não notaria. Os pares de tudo, os 2 bolos de aniversário, o jeito como minha mãe, às vezes escovava meu cabelo e depois continuava a escovar o ar vazio ao meu lado. No sótão dos meus pais, eles me mostraram um quarto de bebê perfeitamente preservado. 2 berços, 2 de cada bicho de pelúcia, 2 livros de bebê, o meu cheio de marcos, o de Elizabeth vazio após os 3 meses. Dentro de um baú de cedro, encontrei uma caixa com as coisas dela, idênticas às minhas em todos os sentidos. As mesmas pulseirinhas de bebê, as mesmas primeiras roupas, as mesmas pequenas marcas de mão em argila. E por baixo de tudo, uma carta da minha mãe. Minhas queridas filhas, se vocês estão lendo isso juntas, significa que nosso maior medo nunca se tornou realidade. Se apenas uma de vocês está lendo isso, saiba que não podemos salvar Elizabeth, mas morreríamos antes de deixar a morte dela quebrar você também. Alguns gêmeos compartilham tudo, até mesmo o luto. Nós carregamos o seu para que você não precisasse." Por 30 anos, eles celebraram o aniversário dela junto com o meu, compraram presentes de Natal que eu nunca vi, e mantiveram a memória dela viva enquanto escondiam sua existência. Tudo para me proteger de uma perda que eles achavam que eu era frágil demais para suportar. Eles não apenas esconderam uma irmã de mim, eles esconderam um universo inteiro de luto e amor, que moldou cada dia da minha vida sem que eu soubesse. "Pensamos que estávamos protegendo você", disse minha mãe segurando minha mão. "Mas talvez estivéssemos, na verdade, nos protegendo de ter que dizer adeus a ela 2 vezes."